Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos aqui dar sequência no nosso curso. Lembrando que esse é um curso da Igreja Batista Água Viva de Sorocaba, o curso da EBD, da nossa igreja. E essa é a segunda aula do curso Criação versus Evolução. Tá, nós começamos uma outra aula inicial, uma aula mais introdutória sobre o tema. Hoje nós vamos falar sobre o universo. Tá? Então, nós dividimos esse curso em 4 aulas. Hoje é a segunda aula, falaremos sobre o universo. Tudo que existe conhecido do universo, a magnitude desse universo, o tamanho dele, a grandeza dele, a complexidade que existe nesse universo, nós vamos ver nessa aula. E também vamos falar sobre a teoria do Big Bang e vamos levantar aqui algumas evidências científicas que nós temos hoje e que apontam para uma criação e não para a evolução, tal como defende a teoria do Big Bang. Nós vamos falar um pouco sobre isso na sequência. Bom, o universo que nós conhecemos, ele já é um universo bem grande, assim, nós não conhecemos todo o universo, ainda não se sabe se o universo é infinito ou não. Nós sabemos que cada vez mais nós temos equipamentos melhores para enxergar o que está lá fora e cada vez mais nós nos surpreendemos com a beleza e com a complexidade do que está lá fora. Essa imagem é a imagem do telescópio Hubble. Esse telescópio ele foi um marco na astronomia, até o período dele de ser lançado. As observações do espaço eram feitas através de equipamentos que estavam aqui na superfície da Terra. Então, os telescópios daqui tinham que atravessar a nossa atmosfera para daí enxergar o universo que estava lá fora. E isso gerava muita dificuldade de se observar mais claramente. O telescópio Hubble, diferente desses telescópios, ele é um telescópio que ele está em órbita na Terra e ele está no espaço, então ele não tem a interferência da atmosfera terrestre. Então, quando ele foi lançado, ele foi assim um divisor de águas na astronomia. Conseguiu se observar muito mais coisas do que estava lá fora e ele tem sido muito importante. É lógico que após esse telescópio, outros também vieram nessa mesma linha, mas esse foi o primeiro e o mais importante telescópio que nós temos hoje, que nos fornece as principais imagens e vídeos aí do universo. Então, nós vamos falar agora um pouquinho, essas primeiras slides, eu gostaria de a gente trazer aqui para a dimensão do universo. Quando a gente fala do universo, do que nós estamos falando, necessariamente? Bom, por começar aqui pelo sistema solar. Sistema solar, todos nós já aprendemos na escola, São esses 9 planetas que você tem aí, que ficam orbitando em volta do Sol. Então, para falar um pouquinho de tamanho, se nós pegássemos a distância do Sol até o último planeta, que é o Plutão, Plutão já deixou de ser considerado um planeta. Ele é considerado um planeta anão, já tem alguns anos, e depois de Plutão também já descobriram um outro planetinha anão chamado Quaoar, que está na sequência aí, mas essa imagem ela não tem o Quaoar, vai até Plutão. Mas para nós termos uma ideia, a distância do Sol até o final do nosso sistema solar, nós teríamos aí uma distância de aproximadamente 6,4 bilhões de quilômetros, tá? Então, nós vamos falando um pouco de quilômetros, mas agora nós já vamos mudar a unidade de medida. Aqui nós temos a Via Láctea, A Via Láctea é a galáxia na qual o nosso sistema solar está inserido. Então, existem várias e várias galáxias, nós vamos ver aqui trilhões e trilhões de galáxias espalhadas pelo universo, mas nós temos aqui a nossa Via Láctea, e a Via Láctea, se nós formos falar de tamanho, de uma extremidade da Via Láctea até a outra extremidade da Via Láctea, nós teríamos aí 100 mil anos-luz. E aí eu coloquei aqui no slide para vocês se nortearem um pouco. Um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros, tá? Então, eu não vou ficar sempre colocando em quilômetros, porque aqui já começa a ficar muito zero, não dá nem para a gente contar direito. Então, outra coisa interessante, essa nossa galáxia, a Via Láctea, ela possui aproximadamente 20 bilhões de estrelas, Então, não são 20 bilhões de planetas como a Terra, são 20 bilhões de estrelas como o Sol, A galáxia de Andrômeda é a galáxia mais próxima da nossa, tá? É uma galáxia que está relativamente perto da nossa galáxia da Via Láctea, e ela está a uma distância de 2,5 milhões de anos-luz da Via Láctea. Então, você vê que
mesmo a galáxia mais próxima, ela ainda está a 2,5 milhões de anos-luz. E cada ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, para vocês verem o tamanho que é o universo que está aí fora. Ela é uma galáxia que está perto da nossa. Tá? Para não falar só de distância e também falar um pouquinho de grandezas do universo, então aqui nós temos a constelação de Órion, vocês estão olhando aí. Essas 3 estrelinhas no centro são as conhecidas 3 Marias, né? Então, quando o céu não está muito nublado, o tempo não está nublado, não tem muita poluição, numa noite aí bem propícia, nós conseguimos enxergar bem essas 3 Marias, né? São as estrelinhas ali que compõem o cinturão de Órion. Só que o que eu queria destacar aqui são 2 outras estrelas. Primeiro, aquela estrelinha laranja que está ali no canto, que se chama Betelgeuse. Essa estrelinha Betelgeuse, ela tem uma particularidade que ela é gigantesca. Ela é do tamanho do sistema solar. Para vocês terem uma ideia, se nós colocássemos essa estrela no nosso sistema solar, uma extremidade da estrela ficaria no Sol e a outra extremidade lá no último planeta, lá em Plutão. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa estrela. E está bem pertinho de nós aqui na nossa galáxia. E outra estrela também que chama muita atenção é essa aqui de baixo, no cantinho de baixo, que chama Rigel ou Rigel. Essa estrelinha ela tem uma coisa muito interessante, ela brilha 57 mil vezes o brilho do Sol. Então, se você acha que é complicado observar o Sol, olhar para o Sol num dia bem ensolarado, dói o olho da gente, nem consegue olhar. Você imagina essa estrela, ela brilha 57 mil vezes o que brilha o Sol. Então são 2 particularidades aí de algumas coisinhas que nós temos no nosso céu. E o universo observável, qual que é o tamanho dele, né? Porque nós, como eu falei, nós não conhecemos o universo inteiro. Os astrônomos ainda não acharam um começo ou um fim do universo. Então, muitos defendem que ele é infinito, outros até defendem que ele é finito, mas o fato é que ninguém ainda achou o começo e o fim do universo. O que nós temos são as dimensões do universo que nós conhecemos hoje, o que nós conseguimos observar hoje. Tá? Então, o universo observável, ele possui uma distância, né, um tamanho aí de 93 bilhões de anos-luz. Né? Ou, aí eu fiz questão de colocar em quilômetros, para nós termos uma ideia do que é isso, 883,5 sextilhões de quilômetros. É tanto zero que a gente para nossa cabeça não dá para processar esse tamanho. Isso é o que nós conhecemos do universo. Não significa que ele seja desse tamanho. Muito provavelmente ele é muito maior do que isso, possivelmente até infinito, mas o que se consegue observar é esse tamanho. E pensando nesse tamanho gigantesco que nós temos aí de universo, não tem como nós não lembrarmos de um texto, né, do versículo de Isaías 40:12, que num trechinho do versículo ele diz que Deus tomou a medida dos céus a palmo. Né? Então, você imagina que Deus mede tudo isso a palmos. Né? Então, qual será que é o tamanho e o poder, né, do nosso Deus? E a magnitude que eu coloquei desse universo? Tamanho em número de estrelas e galáxias. Né? Aqui, por exemplo, nessa imagem, nós temos a galáxia de Andrômeda, igual aquela que eu coloquei um pouco antes. Então, você percebe que existe um espiral enorme lá no centro, que esse é a galáxia de Andrômeda. E aí você vê algumas luzes mais brilhantes, como, por exemplo, essa que eu puxei a flechinha, essa é uma galáxia anã. Então, existem galáxias anãs, que são as menores, e as galáxias convencionais, que são as normais, como a Via Láctea, Andrômeda e tal. Então, acredita-se que no universo, estima-se que ele tenha 100 trilhões de galáxias anãs e 10 trilhões de galáxias normais. Então, cada galáxia anã, ela tem centenas de milhões de estrelas. E cada galáxia normal, ela tem centenas de bilhões de estrelas. Então, como eu falei, estrelas, não planetas como a Terra, estrelas como o Sol. Então, assim, a quantidade que tem de estrelas, planetas, galáxias, no que a gente consegue enxergar, é algo absurdo. Então, para vocês terem uma ideia, até 2002, acreditava-se que o universo possuísse 3 vezes mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. Aí você vai falar assim para mim, mas como que eles conseguem saber quanto grão de areia tem na Terra? Isso daí esse é um chutômetro. Não, é muito fácil fazer esse cálculo. Se você pega quanto de grão de areia tem em 1 centímetro quadrado,
você consegue saber quantos grãos de areia tem em 1 metro quadrado, você consegue saber quantos grãos de areia tem em 1 quilômetro quadrado, e por aí vai. E você consegue fazer o cálculo de quantos grãos de areia você tem aproximadamente na Terra. Nesse cálculo, eles levaram em consideração somente as praias e os desertos, né? Então, essas são as areias que eles consideram. Mas tem um detalhe, isso foi em 2002. Hoje, com os novos equipamentos, como eu disse, hoje nós temos equipamentos que conseguem enxergar muito mais do que tinha-se lá fora, antigamente. Hoje, com os equipamentos, sabe-se que o universo possui 10 vezes mais galáxias do que se imaginava. E se nós pensarmos que essas galáxias aumentaram 10 vezes o número de galáxias, então nós podemos dizer que hoje nós temos que 30 vezes mais estrelas nos céus do que grãos de areia na Terra. 30 vezes mais. Para vocês terem uma ideia do tamanho que é esse universo que está lá fora. E aí também não tem como nós não lembrarmos do versículo de Isaías 40, 26, que ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então, olha o tamanho do nosso Deus, né? Que conhece todas essas estrelas, que fez surgir todas elas e ainda as chama pelo nome, né? Se nós tivéssemos aqui num curso teológico, só esse versículo já seria suficiente para provar que o universo foi criado por Deus, porque aqui é muito claro quando ele diz aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Mas o foco do nosso curso não é debater texto bíblico, e sim trabalhar em evidências científicas para ver aonde as evidências apontam, se elas apontam mais para o criacionismo, para um ser ou um princípio inteligente criando todas as coisas, ou se ele aponta mais para o evolucionismo ou o naturalismo, ou então, no caso de hoje, a teoria do Big Bang, que seria um surgimento natural, espontâneo, sem que houvesse a interferência de um ser superior. Essa é a nossa grande questão que nós estamos trabalhando nesse curso, sobre criacionismo e evolucionismo. Nós estamos falando de universo. A próxima aula nós vamos falar da mesma maneira sobre a vida, e assim nós vamos debatendo. Então, se fôssemos falar só de teologia, aqui já bastava. Mas nós não estamos aqui falando só de teologia, nós estamos aqui também falando da parte científica. Então, um exemplo que a gente pode ter, o professor Adalto usa um exemplo que eu acho muito legal para nós entendermos o tamanho que é esse Deus e a complexidade que existe nisso tudo. Imagina você está voltando para sua casa, sei lá, um dia do trabalho, e você está chegando na sua casa, tem uma construção perto da sua casa, você passa, tem aquele montinho de areia que o caminhão deixou, aí você vai e pega um punhadinho de areia assim ó, na mão, segura e leva para sua casa. Aí você vai até a sua casa, chega muito calmamente na mesa, você derrama aquele punhadinho de areia na mesa, e aí você, com muita calma, começa a separar um grãozinho de cada vez e vai contando. E conforme você vai separando um grãozinho, você vai dando um nome. Joãozinho, Zezinho, Pedrinho. Você vai dando os nomes para cada grãozinho de areia e você vai separando. Bom, você vai levar um bom tempo para contar todo esse punhado e dar nome para todo mundo, mas você terminou. Quando você termina, agora você imagina que você bagunça tudo essa areia, que você trouxe esses grãozinhos de areia, e agora você tem que saber onde que está o Pedrinho, onde que está o Zezinho, e se chamar todos eles pelos nomes e não deixar faltar um só. Tá? E se isso é difícil com um punhadinho de areia, você imagina você fazer com 30 vezes mais toda a areia que existe na Terra. Então, esse é o tamanho do nosso Deus. Mas vamos falar aqui um pouquinho, agora chega de um pouco de teologia, vamos falar um pouquinho de ciência, o que é o Big Bang. Tá? Primeiro dizer que a teoria do Big Bang não é uma teoria tão recente como se imagina. Ela é uma teoria que foi criada, foi idealizada, né, por Edgar Allan Poe, um escritor muito famoso, lá no ano de 1848. Foi ali que começou a surgir essa ideia. Tá? É válido lembrar que o Edgar Allan Poe, ele não era um ateu. Ele acreditava que o Big Bang foi a maneira com que as coisas surgiram, mas que existia um Deus que era o princípio de todas essas coisas. Mas, enfim, a teoria dele foi ganhando adeptos e foi ganhando muitas pessoas que foram estudando ela.
Na verdade é assim, a teoria do Big Bang, ela é uma teoria a priori. O que significa uma teoria a priori? Teoria a priori são aquelas teorias que você formula primeiro a teoria e depois você vai atrás das evidências para sustentar aquela teoria. E teorias a posteriori são as teorias que primeiro você vai atrás das evidências, baseado nas evidências que você tem, aí você vai então criar a sua teoria. E por que isso é importante a gente falar aqui? Porque o Big Bang é uma teoria a posteriori, né? É uma teoria a priori. Então ela começa, primeiro eles pensam no Big Bang e depois eles vão atrás das evidências. O que acontece aqui é que nós vamos ter uma teoria que virou um monstrengo. A teoria do Big Bang, cada ano que passa, ela vai recebendo enxertos, ela vai recebendo remendos, porque conforme vai surgindo buracos na teoria, vão surgindo defeitos naquela teoria, as pessoas vão acrescentando e modificando a teoria. Então, se você pegar hoje 10 cientistas, não vou nem falar 10 alunos do ensino médio, se você pegar 10 cientistas e falar para eles descreverem de forma detalhada o que eles conhecem da teoria do Big Bang, com certeza você vai ter 10 respostas diferentes. Porque cada ano, cada semana que passa, coisas novas vão sendo descobertas e a teoria tem que ficar se adaptando o tempo todo. Então, esse é o problema de uma teoria que ela é a priori, ou seja, ela vem antes das evidências. Por exemplo, a teoria do criacionismo é uma teoria a posteriori. Por quê? Porque primeiro você observa as evidências. Em cima daquilo que você observou, você cria então a teoria. Por exemplo, a teoria do criacionismo não é uma teoria nova. Isso todos os povos da antiguidade, até os mais remotos povos, eles já sempre tiveram uma crença num ser superior que tinha criado todas as coisas que eles estavam vendo. Isso daí você consegue perceber na cultura de todos os povos da antiguidade. Por que isso? Porque eles observavam a complexidade que estava ao redor deles e sabiam que aquilo não poderia ser obra do acaso. Então eles observavam desde as plantas até os animais, até as estrelas nos céus e via tudo funcionando de forma harmônica, né? A tal da mãe natureza, né? E aí eles percebiam que, olha, isso daqui não pode surgir do nada, assim, não foi obra do acaso, alguém criou. Então, a teoria do criacionismo, ela se baseia nas evidências. Quais evidências? As evidências que existem ao longo de todos os séculos que se passaram e que existem hoje também, com certeza, de que uma mente inteligente está por trás da criação de todas as coisas. Isso é uma evidência e nós vamos ver, através desse curso, que existem muitas evidências no universo e na vida de que apontam para esse lado. Mas vamos falar aqui um pouquinho da teoria do Big Bang, vou resumi-la, como eu falei, não dá para falar toda a teoria, ela é complexa, porque ela recebeu muitos adendos ao longo de todo esse tempo, mas para a gente resumir, nós aqui no curso estamos preocupados em passar uma coisa mais básica, uma coisa fiel, mais básica da informação, não vamos nos aprofundar muito. Bom, como que eles acreditam a teoria do Big Bang? Eles acreditam que havia uma partícula primordial. Essa partícula primordial, eles deram o nome de quantum, né? Essa partícula, ela explode e aí ela tem um processo de inflação, que eles chamam. O que é essa inflação? É uma explosão muito rápida e absurda que acontece. Por exemplo, uma explosão como se fosse de uma ervilha explodindo no tamanho da nossa galáxia. Porém, isso numa fração de segundo que ela é imperceptível. É 10 elevado a menos 35 segundos. Você teria que colocar 0,00034 zeros, 1. Esse é o tempo que levou para o universo crescer do tamanho de uma ervilha para o tamanho de uma galáxia. Tá? Então, essa é a inflação que eles defendem, a teoria do Big Bang, essa expansão absurdamente rápida. Nós, o humano, olhando, ele não viria a explosão. Ele veria que não tem nada e daqui a pouco tem tudo no espaço. Essa explosão aconteceu dessa forma, segundo eles. Bom, aí houve essa explosão, houve essa inflação, porém, aqui entra já um primeiro ponto que é muito difícil de entender da teoria do Big Bang. Bom, você tem, então, um universo todo se expandindo contra o nada, porque em volta dele não haveria nada, porque tudo veio a existir depois da explosão. Então você tem o universo todo explodindo contra o nada, só que de repente esse universo ele tem que contrair.
Porque as estrelas, segundo a teoria do Big Bang, elas se formaram por contração, ou seja, por uma fusão, né? É uma condensação através da gravidade das partículas, e elas foram se juntando e aí começaram a formar os planetas e depois as estrelas e depois as galáxias. Agora, a grande pergunta é como que uma coisa que está em expansão contra o nada, ele passa a contrair para formar as estrelas. Enfim, é uma pergunta que fica, nós não sabemos, também procurei muitas respostas a respeito disso, mas pouco se é falado. Enfim, eles acreditam que aí formaram-se as estrelas, e as estrelas formaram-se depois as galáxias, e aí nós temos mais ou menos o universo que nós enxergamos hoje. Nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre a teoria do Big Bang ao longo aqui do curso, então eu não vou me ater muito nisso daqui. Vamos passando um pouco para frente e conforme for avançando, nós vamos falando sobre ela. Bom, a teoria do Big Bang, ela tem um grande paladino aí, defensor dela, né? Tinha, porque infelizmente já faleceu, o Stephen Hawking, todo mundo já deve ter ouvido falar ou visto a figura dele, ele é um cientista muito famoso, contemporâneo nosso, faleceu faz pouco tempo, e ele é um dos principais, se não o principal, defensor da teoria do Big Bang. Trabalhou a vida inteira defendendo a teoria do Big Bang, escrevendo livros nesse sentido e fazendo programas de televisão, muitos programas que você assiste no History Channel, Discovery Channel, é tudo baseado nas obras dele. Então, ele é o papa do Big Bang. O que o Stephen Hawking disse? Ele tem um livro que é um dos mais famosos dele sobre o universo, que diz O Universo numa Casca de Nós. Esse é o livro dele, eu coloquei aqui a foto do livro. Por conta de direitos autorais, eu não posso tirar aqui trechos do livro dele para colocar nos slides, mas na página 78 desse livro, quem quiser pode baixar em PDF, ele tem no computador. Na página 78 desse livro, o próprio Stephen Hawking, ele diz o seguinte sobre o início do universo: leis físicas estranhas e desconhecidas. Ou seja, lá no princípio, quando você tinha uma partícula primordial, o que fez aquela partícula primordial explodir? Ele coloca como leis físicas estranhas e desconhecidas. Bom, se você quiser, você pode colocar como sinônimo disso que ele falou, milagre. A palavra que se encaixa para leis físicas estranhas e desconhecidas é milagre. Ele simplesmente ele disse que no princípio de tudo houve um milagre. Por quê? Porque pelas leis da física conhecidas não tem como acontecer, mas naquele dia, naquela hora, houveram leis físicas estranhas e desconhecidas. Então, fica aqui para nós, o dia que, às vezes, algum conhecido seu, alguma pessoa que não acredita muito na Bíblia, no que aconteceu, nos milagres, e falar assim para você: nossa, mas você acredita que o mar vermelho se abriu para Moisés passar? Nossa, você acredita que Jesus andou sobre as águas, que transformou água em vinho? Você pode falar para ele da mesma forma que o Stephen Hawking fala. Fala assim, ó, aconteceu, mas aconteceu mediante leis físicas estranhas e desconhecidas. Então, o milagre, ele é isso. Ele é justamente aquilo que a física e a ciência do mundo não conseguem explicar. Então, o próprio Papa do Big Bang diz que o Big Bang surgiu através de leis físicas estranhas e desconhecidas. Bom, se nós estivéssemos aqui falando única e exclusivamente de ciência, a gente não precisava nem seguir adiante. Porque se um dos próprios criadores, aí, defensores do Big Bang, diz que a coisa surgiu com leis estranhas à física, então por que nós vamos estudar na ciência? Na ciência você não vai estudar leis estranhas à física, né? Bom, mas nós vamos seguir porque nós queremos aqui colocar o máximo de evidências e o máximo de recursos para vocês que estão assistindo o curso poderem compartilhar, debater, argumentar quando for inquirido sobre esse assunto. Vamos na sequência aqui. Esse livro que eu coloquei aqui, ó, Como Tudo Começou, do professor Adalto Lourenço, é um livro que eu tenho lido muito para fazer esse curso. Não é a única fonte, mas é uma das principais fontes desse curso. Lá você tem uma linguagem muito mais técnica, uma linguagem muito mais profunda e complexa. É um livro mais acadêmico. Ele possui fórmulas, ele possui toda a parte científica, referências bibliográficas e tudo, a maioria das coisas que eu vou falar aqui. Tá? Eu tirei algumas considerações que eu vi nesse livro,
mas eu recomendo que quem quiser conhecer mais a fundo a teoria do Big Bang e as divergências que existem, esse livro eu recomendo, é um livro que tem muito conteúdo científico para argumentar. Mas, como eu falei, nós aqui vamos dar uma pincelada por cima, nós não vamos entrar muito na questão científica, senão fica, além de ficar muito pesado, é uma coisa que toma muito tempo e também não é o nosso foco e requeriria também uma pessoa para estar instruindo vocês que é mais gabaritada que eu. Eu sou uma pessoa que eu não sou da área de exatas, eu não sou formado em astronomia, cosmologia nem nada. Eu estou me baseando nas obras que eu tenho lido. Então, o que diz aqui? Uma consideração que tem desse livro, que tem lá dentro do livro. Pela cosmologia do Big Bang, ou seja, pela forma com que o universo foi formado, segundo o Big Bang, a ciência sabe que não deveria existir nenhuma galáxia no espaço, pois nenhuma delas jamais poderia ter se formado. Então, aqui é uma frase retirada do livro, é aquilo que eu falei. Mais informações mais profundas, mais técnicas você tem no livro. Para resumir, o que ele está querendo dizer aqui? Não teria como formar as galáxias, porque as galáxias, nós vamos ver, elas são estruturas extremamente complexas, elas são como que organismos vivos, elas possuem uma vida própria, elas possuem um equilíbrio que rege elas. E o acaso não poderia formar elas da maneira com que o Big Bang defende. Simples assim, não seria possível. Outra coisa, até hoje nunca se observou nenhuma galáxia em formação e não se vêem estrelas sendo formadas, e sim estruturas prontas e funcionais. Esse é um outro grande problema para os evolucionistas. Quanto mais eles veem no espaço, quanto mais longe eles enxergam, e aí, vou fazer um parênteses aqui, quanto mais longe se enxerga no espaço, significa que mais antigo é o que está se vendo. Por quê? Porque a luz que a gente vê das estrelas, elas não são a luz da estrela nesse momento, e sim a luz que aquela estrela emitiu há milhares de anos atrás, ou milhões ou bilhões de anos, dependendo da distância que ela está. Porque a luz, ela leva um tempo até percorrer o espaço. Então, se uma pessoa tivesse numa galáxia lá bem distante, ela acende uma lanterna, só para a gente entender a visualização, a hora que ela acende a lanterna, você não vai ver a lanterna acender. Aí a luz vai caminhar, até que vai chegar ao seu olho e você vai conseguir enxergar a luz. Porém, a luz que você estiver enxergando, ela saiu daquele planeta ou daquela estrela há muito tempo atrás. Então, quanto mais longe uma estrela está, ou uma galáxia está, significa que mais velha ela é, né? Porque você está vendo uma luz que demorou bilhões de anos até chegar a nós. Então, significa que aquela galáxia tem bilhões de anos. E assim vai. E o que eles perceberam? Que não existe, mesmo quando você olha lá no início, vamos assim dizer, do universo, não existe galáxias se formando. Ou seja, as coisas que aconteceram há bilhões de anos atrás, elas mostram galáxias funcionais e prontas, tais qual nós temos aqui próximos. Isso para eles é uma pergunta sem resposta. Outra coisa que tem esse livro que eu achei muito interessante é sobre a Grande Muralha. O que é essa Grande Muralha? É um conjunto de dezenas de galáxias que estão alinhadas. Não são estrelas alinhadas, são galáxias alinhadas. E segundo o Mitchell Waldrop, que é um pesquisador, ele diz assim, ela é muito grande e muito maciça para ter se formado através de atração gravitacional das galáxias que compõem. Ou seja, essas estruturas, elas são tão grandes e tão maciças que não, fisicamente falando, se você estudar a teoria, as equações gravitacionais que envolvem tudo isso, não daria para elas terem se formado em forma linear. Então, isso também, isso é uma coisa muito recente. Essas grandes muralhas, já se encontraram, se eu não me engano, 2 grandes muralhas dessas no universo, já também são estruturas muito difíceis de serem explicadas para quem acredita numa explosão e na obra do acaso. Mas, no fundo, o que é a teoria do Big Bang? Tá? Nós vamos falar aqui agora de uma forma para falar o português correto, o português claro, aquilo que todo mundo entende. O que é o Big Bang? O Big Bang é uma teoria que diz que o nada, do nada, por nada, ele pega o nada e ele faz o tudo. Então, eu vou repetir. Do nada, o nada, do nada, por nada, ele pega o nada e faz o tudo.
Essa é a teoria do Big Bang. Para a gente esmiuçar um pouquinho isso daqui, o nada. Bom, o nada não existe. Isso também, cientificamente falando, não existe o nada. Quando você olha para o céu, quando você olha lá no universo, no espaço sideral, não existe o nada. O que existe sempre é matéria e energia. A matéria pode estar numa consistência invisível. Por exemplo, o ar que nós respiramos, o vento que sopra, são exemplos de matéria que nós não enxergamos pela capacidade nossa do nosso olho não conseguir reconhecer o comprimento de onda que essas partículas emitem quando a luz incide nelas, mas que elas existem. Então, a matéria e a energia é tudo que existe. Então, quando você fala que o Big Bang pega o nada, né, e faz tudo, você está querendo dizer assim, bom, não existia nada, mas então da onde veio aquela primeira partícula? Você vai ter que partir desse princípio. Ah, mas existia uma partícula. Você pode dar um nome bonito que for para essa partícula. Quantum. Você pode falar que dentro dela existia a matéria, o espaço, o tempo, existia. Você pode falar o que você quiser. Mas e essa partícula? Ela veio da onde? Como surgiu essa partícula? Essa que é a questão, porque o nada não existe. Bom, mas ainda assim vamos partir do princípio que realmente existia um nada e a partícula pairava no nada. Bom, aí do nada houve a explosão. E aí entra aqui uma grande questão. Não houve estímulo nenhum. Então, como que você tem uma partícula que está pairando no nada? Mas aí, de repente, do nada, essa partícula fala: ah, não, agora nós vamos explodir. Agora não dá mais para ficar desse jeito. Vamos ter que explodir e vai explodir. Cadê o estímulo? Se você tem uma partícula que, a princípio, ela estava coesa, ela tende a permanecer coesa, a não ser que haja um estímulo externo. Vou dar um exemplo: uma semente. Você pega uma semente de uma planta, de uma árvore, de uma fruta, ela é uma semente que ela está ali ela está contida ali, tem uma árvore, vamos assim dizer, contida dentro daquela semente, porém ela está inerte. E ela vai permanecer assim até que haja um estímulo para que ela, no caso, exploda. Então você pode, aí quando você joga essa semente na água e quando você no solo e quando você irriga aquela semente, aí ela pode sim germinar e brotar alguma coisa. Agora, segundo a teoria do Big Bang, qual era o estímulo? Se havia o nada em volta da partícula, da onde veio o estímulo para que essa partícula explodisse? Bom, vamos seguir. O nada do nada por nada, ou seja, sem propósito nenhum. Então, além de não haver um estímulo para explodir aquela partícula, não havia propósito para isso. Nós temos que. A teoria do Big Bang é uma teoria de evolução do universo despropositada, ou seja, obra do acaso. Foi tipo assim, por sorte, deu certo, poderia não dar. Não tinha propósito. Nós vemos que o universo fez criar não só toda a complexidade que existe nele, mas planeta como o nosso, que habita, onde habitam seres como nós, que são seres capazes de estudar esse universo. Olha o desdobramento disso. O acaso teria um desdobramento desse, de, na sua consequência final, gerar seres capazes de estudar e quem sabe até no futuro fazer algo muito mais ainda com relação ao universo, mas não, segundo a teoria do Big Bang, não havia propósito. Então, aquela partícula ela explode do nada, sem estímulo nenhum e também sem propósito nenhum. E ela pega o nada, aí entra de novo a mesma pergunta, o que é o nada mesmo? Né? Então, ela está explodindo e ela está pegando o nada para fazer tudo. Só que o que é o nada? Não existe. Né? E aí, no fim de tudo, ela faz o tudo. E eu coloquei aqui, ó, uau, isso sim é fé. Então, aqueles que acreditam na teoria do Big Bang, eu vou dizer, talvez eles tenham mais fé do que nós. Porque você precisa ter muita fé para acreditar. Tem que ser com muita, muita fé, acreditando que tudo isso foi acontecendo sem ter propósito nenhum, sem ter base científica nenhuma, sem você ter comprovação de nada. É tudo na base da fé. Então, quando você encontrar aquele amigo seu ateu, mas que acredita no Big Bang, pense, ele é um homem de fé. Mas vamos lá. Para a gente dar sequência aqui no nosso curso, as evidências que apontam para o criacionismo. Agora eu vou colocar aqui 10 evidências. Existem muito mais,
Eu separei 10, que são 10 mais assim contundentes, mais fáceis de nós entender. Existem evidências que são muito específicas, muito detalhistas, muito científicas, que é difícil até da gente compreender. Mas eu separei aqui 10 que são fácil de compreensão, esse aqui é um material que você vai ter aí na sua casa, sempre que você precisar, você pode consultar. Nós vamos começar aqui, ó, a primeira evidência é justamente a primeira lei da termodinâmica, tá? Então, a primeira lei da termodinâmica, quem tem a memória mais fresca e vai lembrar da época de escola, nós todos estudamos isso na escola, cai no vestibular, então os vestibulandos aí também têm aí o tal do quital, que é essa fórmula bem guardadinha na cabeça, mas para nós resumirmos, o que é a primeira lei da termodinâmica? Conservação da energia. O que diz essa lei da termodinâmica, essa primeira lei? A energia, ela não é criada. A energia, ela é transformada. Então, não tem como você criar energia, você transforma a energia. E aí você consegue calcular a energia, aí tem todas as formas, aí entra a parte mais científica aí da termodinâmica. Mas o conceito que nós vamos pegar aqui para tentar confrontar a teoria do Big Bang é justamente a da conservação da energia. Ou seja, aquela partícula primordial que estava pairando no nada e que ela explode e gera todo esse universo que você está vendo aí, trilhões e trilhões de galáxias e galáxias anãs e uma coisa grandiosa, maravilhosa, perfeita, harmoniosa, tudo isso ele precisaria ter energia para acontecer. Você imagina, ó, o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Existem estrelas muito maiores, como nós vimos ali. A própria Rigel é mais potente que ele. Existem, nossa, muitas estrelas que dão de 10 a 0 no Sol. O Sol é uma fonte de energia, certo? É uma fonte de energia. Agora, se ele é uma fonte de energia poderosa, imagina para criar o Sol. Imagine a quantidade de energia necessária para criar o Sol. E para criar o universo inteiro? Precisaria de uma quantidade de energia. Da onde veio essa energia? Energia não é criada, segundo a primeira lei da termodinâmica. Energia é transformada. Então, aquela primeira partícula quantum, a partícula primordial da teoria do Big Bang, ela precisaria ser energizada. Ela precisaria receber energia de algum lugar, de alguma coisa. Ela não poderia, por si só, conter a energia, porque a energia contida nela, ainda assim alguém produziu essa energia, alguém gerou essa energia. E aí é que a teoria começa a ruir, porque alguém teria energizado aquela partícula. Já o criacionismo, como parte do princípio de que um ser superior criou todas as coisas, então ele é a fonte da energia. Ele é que transformou a sua energia em a energia suficiente para criar todas as coisas. Então, essa primeira evidência, ela aponta para o criacionismo, a primeira lei da termodinâmica, e combate o evolucionismo. Segunda lei da termodinâmica vai ser a nossa segunda evidência. O que é a segunda lei da termodinâmica? É a lei da entropia. O que é entropia? Entropia, apesar de ter um nome complicado, entropia significa, é uma coisa que todo mundo conhece. Todo mundo conhece a entropia, só que você não sabe que ela tem esse nome. O que é entropia? Qualquer coisa deixada por si só ou a própria sorte tende a sair do organizado para o desorganizado. Por exemplo, você compra um carro novinho, você vai na concessionária, você pega um carro zero. Você nem tira o plástico do banco, você põe na garagem da sua casa. Só que aí você vai deixar o carro na garagem da sua casa por 50 anos. Quando você chegar lá, depois de 50 anos, nunca ninguém andou no carro, nunca ninguém nem entrou no carro. Quando você chegar lá, depois de 50 anos, eu estou falando 50 anos, eu não estou falando 50 bilhões de anos, eu não estou falando 50 milhões de anos, eu estou falando 50 anos. Um período aí de uma geração aí tranquila nossa, de 50, 60, 70 anos. A hora que você entrar no carro, a hora que você se deparar com o carro, você acha que o carro vai estar igualzinho ele estava quando você tirou ele da concessionária? Não. Isso daí você pode perguntar para qualquer pessoa. Para uma pessoa que tem terceiro grau completo e uma pessoa que não analfabeta. Todos vão saber te responder. Não. Por quê? Porque as coisas deixadas à própria sorte, elas tendem a deteriorar. Então, a pintura do carro não vai estar a mesma coisa.
o plástico do carro não vai ser igual, vai ter borracha ressecada, o motor não vai funcionar, o pneu vai estar murcho, ressecado, vai ter um monte de problema no carro. E ninguém gerou isso. Isso foi simplesmente a deterioração pelo tempo. Isso é a segunda lei da termodinâmica. As coisas vão do organizado para o desorganizado. Agora eu te pergunto, o que diz a teoria do Big Bang? Ela diz justamente o contrário. Ela diz que as coisas saíram do desorganizado, ou seja, do caos, para se tornar uma coisa organizada, funcional, perfeita, equilibrada, balanceada, que nós conseguimos observar hoje. Então, a teoria do Big Bang ela é totalmente contrária à segunda lei da termodinâmica. Ou seja, as coisas elas não saem do organizado e vão para o desorganizado. Na teoria do Big Bang, as coisas saem do desorganizado, do caos e vai para o organizado. Então, lá no mundo do Big Bang, se você comprar um carro bem velho, você vai no ferro velho e compra um carro lá no ferro velho. Você deixa ele guardadinho na sua casa, depois de 50 anos você tem ali uma Ferrari nova, 0 quilômetro, com pneu novo, com banco novo, com tudo funcionando. Se lá não tinha motor, aqui vai ter motor. Se lá o vidro não funcionava, aqui o vidro vai funcionar perfeito. É isso. A teoria do Big Bang ela diz isso, que as coisas saíram do desorganizado para o organizado. Se nós voltarmos aqui um pouquinho na teoria do Big Bang, só voltar rapidinho, você vai ver aqui, esse slide mostra. Você tem o período da inflação e depois você tem o período da contração, onde há a formação das estrelas. Porém, aí você tem ali que está escrito até em inglês, mas está escrito desenvolvimento de galáxias, planetas e etc. O que é isso? Em outras palavras, organização do universo. Então, o universo começa de uma explosão totalmente caótica, desorganizada, e ele vai desenvolvendo as galáxias e os planetas, ou seja, ele vai se organizando. Totalmente contrário à segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. E é uma lei que todos conhecem, até as pessoas mais simples, até as pessoas que viveram há 5.000 anos atrás sabem que uma coisa uma carne deixada por si só ela estraga, o ferro deixado por si só ele enferruja e por assim e por aí vai. O próprio planeta ele vai se deteriorando. Os métodos de datação que nós temos hoje, não vou entrar muito na parte técnica disso, né, por falta de tempo, mas eles trabalham com meia-vida de elementos químicos, como, por exemplo, o carbono. O teste do carbono 14. Você percebe quanto que o carbono degradou no ambiente para você calcular quanto tempo faz que ele está no meio ambiente. Então, a lei da termodinâmica, a entropia, a segunda lei, ela é constante na nossa vida e na ciência, mas no Big Bang não. No Big Bang ela não entra. Outra questão, eu já até comentei um pouco sobre isso, são as galáxias adultas em um universo infantil. Aí vai entrar naquilo que eu falei. Quando você observa uma galáxia que está muito distante, significa que aquela galáxia é muito velha, muito antiga. E você percebe que ela, na verdade, é uma galáxia madura, completa, pronta. Ela não tem uma galáxia em formação, não tem coisas sendo formadas, né? Então, eu até coloquei aqui, ó, segundo a teoria do Big Bang, todas as galáxias surgiram na mesma época. Seria, portanto, possível comparar uma galáxia distante, a que está a bilhões de anos-luz, com as galáxias mais próximas, a que estão milhares de anos-luz. E aí, você comparando as duas, você consegue saber, olha, essa galáxia é uma galáxia em formação, é uma galáxia nova, é uma galáxia madura, essa outra, porque já passaram tanto tempo. Mas não. O problema é que tanto as galáxias que estão próximas quanto as que estão distantes, elas aparentam ter a mesma idade. Aí é mais uma evidência que aponta para o criacionismo, onde as galáxias todas foram criadas ao mesmo tempo, da mesma forma, prontas, com uma idade aparente, né? A evidência número 4, surgimento das estrelas. Bom, aqui tem duas teorias. Uma, eu penso que já praticamente está descartada, que é essa teoria das supernovas. O que é a teoria das supernovas? Vale pela curiosidade. Antigamente, quando eles não tinham equipamentos, telescópios tão bons como os de hoje, eles observavam o universo e, de repente, estava escuro numa região e daqui a pouco surgiu uma luz. E aí aparecia uma estrela. Então, eles falavam, olha que legal, nasceu uma estrela. Por isso que eles chamavam de supernovas. Essa estrela é uma supernova, é o surgimento de uma estrela. Só que tem um problema aí. Depois que foram evoluindo os equipamentos e os telescópios
mais poderosos foram surgindo, começaram a observar e, na verdade, essas estrelas elas não estavam nascendo, elas estavam morrendo. Então, a luz que elas emitiam era da explosão. Então, não existe supernova. Nunca se viu uma estrela nascer. O que se viu e se continua se vendo são estrelas morrendo. Lembrem, segunda lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica. As coisas morrendo e não as coisas nascendo num período como esse. Mas, enfim, por um bom tempo, as supernovas eram tidas como o surgimento das estrelas. E eles acreditavam que o que fazia gerar uma estrela? Uma outra estrela. Ora, aí é interessante, porque estrela gerando estrela, aí a gente vai ser obrigado a perguntar quando que surgiu a primeira estrela. Então, como que foi surgido? Bom, existe uma outra teoria do surgimento das estrelas, e aí é uma teoria nebular, que eles chamam. O que é essa teoria? Que é aquela que eu citei quando descrevi a teoria do Big Bang. Nuvens de gases se condensaram por meio da gravidade para formar as estrelas. Então, você imagina que existem gases, e aí os gases vão se condensando, vão se atraindo pela gravidade, e aí forma a estrela. Tá? Então, por exemplo, o Sol teria surgido dessa forma. Tá, só que aqui tem um outro problema. Não restariam gases leves no sistema solar, por exemplo, para formar os planetas gasosos como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, você tem no nosso planeta no nosso sistema solar, de 9 planetas, nós temos 4 que são gasosos. Se você parte do princípio que o Sol foi formado pela condensação de gases, então como que sobrou gás para formar Saturno, que é enorme e está muito próximo do Sol? Né? É uma teoria que também não se sustenta, ela não consegue se provar, não tem evidências em cima disso. Então, o surgimento das estrelas continua sendo um grande mistério. E o surgimento dos planetas? O surgimento dos planetas, eles acreditam que foi pela acreção. O que é acreção? Imaginem vocês, como está na figura aí, a Terra, a planeta Terra, por exemplo, como uma bola de fogo, uma bola de plasma, de lava, como se fosse uma rocha derretida, incandescente. E aí você imagina que começam a se chocar contra esse corpo, que ainda não podemos nem chamar de planeta, né? Começa a se chocar com esse corpo, outros corpos celestiais incandescentes, e aí vão se fundindo. E aí vai criando, essa é a acreção. É como se você pegasse uma bola de massinha, aquelas massinhas Play-Doh, que a criançada brinca, e aí você pega uma bolinha de massinha e junta nela. Aí você pega outra bolinha de massinha e junta nela. Aí você pega e junta e vai formando uma bola maior. Isso é acreção. Tá? Então, segundo a teoria do Big Bang, os planetas, né, o nosso planeta Terra, por exemplo, surgiu por acreção. Bom, se tivessem sido formados dessa forma, existiria uma uniformidade nas estruturas e nos seus movimentos. Tá? Então, você imagina que se os planetas estão formando por acreção, significa que eles vão estar formando dessa mesma forma em todo o universo, em todos os lugares, em todas as galáxias vão ter planetas se formando dessa mesma forma. E aí você conseguiria achar planetas parecidos. Pois é, só que David Stevenson, que é um professor de ciência do planetário do Instituto da Califórnia, esse California Institute of Technology, ele é um dos principais institutos que pesquisa astronomia e, enfim, é uma área referência no mundo sobre isso. E esse Dr. David Stevenson, o que ele diz? Quanto mais observamos os planetas, mais nos conscientizamos de que cada um parece ser único. Bom, então aqui nós temos um problema, porque se nós temos um método de formação de planetas igual para todos, então nós deveríamos ter planetas pelo menos parecidos. Mas o que se vê é que cada planeta é único. Cada planeta tem a sua singularidade, nenhum planeta é igual ao outro. Isso vai desde o composto com que ele é formado, até mesmo a maneira com que ele roda. Por exemplo, Marte gira no sentido contrário de todos os demais planetas do sistema solar. Isso eles não conseguem explicar. Não se sabe por quê. Todos os planetas deveriam ter a mesma composição ou composições semelhantes. Você deveria enxergar planetas semelhantes em vários lugares do universo. Mas não se vê. Isso não se vê. Então, esse surgimento dos planetas também continua sendo um grande problema. Sexta evidência, origem da água na Terra. Bom,
Se nós voltarmos aqui na acreção para falar de água no planeta Terra, você imagina rochas incandescentes fundindo ao planeta Terra, isso tudo uma bola de fogo, e aí quando isso se resfria, você tem aquele mundaréu de água que a gente vê no planeta Terra. Bom, isso é impossível, isso a ciência já descartou. Então, o que eles acreditam? Como que surgiu a água no planeta Terra, por exemplo? É uma grande dúvida. Primeiro, eles acreditavam, continuam até hoje acreditando, inclusive assisti essa semana um programa na Discovery, chama O Universo, no History Channel, que chama O Universo, e lá eles estavam falando que a água veio dos cometas. Eles continuam dizendo que a água veio dos cometas. Porém, foi feita uma pesquisa muito séria, uma pesquisa fantástica, extraordinária, uma pesquisa feita por uma agência europeia. O que eles fizeram? Os cometas, eles possuem uma órbita conhecida, né? Os principais cometas, eles possuem órbitas conhecidas. Então, a gente sabe de quanto em quanto tempo eles passam aqui perto da Terra. E essa agência, eles enviaram uma sonda chamada Rosetta. Essa sonda entrou em órbita do cometa e conseguiu pousar no cometa. Mesmo o cometa em órbita, ela conseguiu pousar no cometa. E ela fez ali a função dela, que era examinar a superfície, né, a composição desse cometa. E aí, para a surpresa de todos, eles descobriram que a água que está no cometa é diferente da água que está na Terra. Por quê? A molécula de água, eu também não vou entrar muito na questão química aqui, mas a molécula de água, ela possui 2 isótopos, que é o que eu coloquei aqui, que é o deutério e o hidrogênio. São isótopos. Assim, a água do planeta Terra, ela possui uma porcentagem de deutério. Porém, a água presente nos cometas possuía 3 vezes mais deutério que a água da Terra. Ou seja, através dessa experiência, que foi uma experiência extraordinária, algo que envolveu muitas e muitas cabeças pensantes e tudo, eles descobriram que a água do cometa não é a mesma água da Terra. Portanto, a origem da água na Terra continua sendo um grande enigma para os defensores do Big Bang. Mas para mim, ó, evidência número 7, para mim é a mais crítica de todas para se explicar. É a mais complicada para o Big Bang explicar, que é o ajuste fino que existe no universo. Já foi calculado, estudado, pesquisado e já se tem que o universo possui 26 constantes absolutas que devem estar ajustadas para que as coisas funcionem. Em outras palavras, se uma dessas constantes não tivesse perfeitamente ajustada, o universo ele entraria em colapso. Ele seria inviável. Ele seria uma destruição total. Então, existem essas 26 constantes, existem cálculos. Eu não coloquei aqui porque passa a ser uma aula de física aqui que a gente não consegue entender. É muito complicado, mas existem essas constantes calculadas. A analogia que eu faço aqui, eu coloquei uma mesa de som aí como imagem. Essa mesa de som tem 24 canais. Imagine que fosse uma mesa de som de 26 canais, mais ou menos algo como você está vendo aí. E cada botãozinho que você ajusta, que é aquele botãozinho dial, que eu coloquei ali uma foto de um botãozinho dial, você imagina que ele vai do menos infinito até o mais infinito, cada botãozinho desse. E aí você imagina então que você precisa ajustar no primeiro canal você tem que colocar o botão dial certinho na posição dele. Aí você vai para o segundo, você tem que colocar ele certinho na posição dele, porque senão tudo vai por água abaixo. Aí você vai no terceiro, no quarto, no quinto, até completar os 26 canaizinhos e você vai ajustando do menos infinito ao mais infinito. E todos eles têm que estar se interligando, tem que estar um conversando com o outro para que as coisas funcionem como nós vemos funcionar. Bom, eu acho que você não precisa ser um cientista para você perceber que precisa ter uma mente inteligente por trás disso. Que o acaso, ele não faz uma coisa dessa. O acaso, ou forças da natureza não guiadas, despropositadas, elas não conseguem fazer isso. Isso a gente não vê em lugar nenhum, né? Então, essas 26 constantes, para mim, do ajuste fino do universo, para mim é a evidência mais clara de que o universo foi criado, que ele não é uma obra do acaso. Para mim, isso fica muito claro. E não só para mim,
Benjamin Franklin, por exemplo, um grande figura do passado. O que ele disse? Ele disse assim: achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Bom, para quem não sabe tipografia, antigamente, como se fazia para fazer, por exemplo, um livro ou um jornal, você tinha uma máquina enorme que você colocava uns quadradinhos de ferro que representavam cada letra. Você pegava a letra A, era um quadradinho, você colocava, daí você colocava a letra B do lado, C e tal, você ia colocando e montando as frases e depois você prensava tudo, né? E aí gerava aquela página do jornal, uma página de um livro, você tinha que montar letra por letra na sequência e depois fazer a página. Isso era feito na tipografia. A tipografia era o lugar onde guardavam-se os tipos. Tipo é o nome daquele quadradinho de ferro que tem a letra. Então você tinha lá um armário com várias gavetas. Uma gaveta só tinha o A, na outra o B, o C, e assim ia para você ir montando as frases. Benjamin Franklin ele faz uma analogia perfeita. Você imagina então que explode uma tipografia dessa, explode, aí as pecinhas elas se juntam e caem todas no mesmo momento e formam o quê? O dicionário. Olha que legal. Forma um dicionário, uma coisa extremamente pensada, uma coisa que tem significado, uma coisa que tem raciocínio, que tem uma mente inteligente por trás, mas não. A explosão, o acaso, formou o dicionário. Então, a teoria do Big Bang é mais ou menos isso, se você se deparar com 26 constantes absolutas no universo. Estamos encerrando. A nossa oitava evidência é relacionada ao posicionamento perfeito da Terra no sistema solar. Sobre a Terra, eu poderia falar aqui muita coisa que tem para nós estudarmos sobre posicionamento, sobre estrutura, um monte de coisa. Mas eu decidi selecionar só essas duas coisas com relação ao posicionamento dela no sistema solar, para não ficar muito só sobre a Terra também. Tá? Mas primeira coisa, a Terra ela tá colocada no sistema solar a uma distância do Sol. Essa distância é uma distância perfeita. Nós temos uma temperatura média na Terra em torno de 22 graus. Você tem a rotação da Terra que faz com que você tenha dia e noite, então um lado não queima e outro não congela. Você possui um monte de fatores que fazem com que a Terra possua uma condição extremamente privilegiada. Mas, ao ser colocada a Terra no sistema solar, na posição que ela está, ela possui os benefícios do Sol. O Sol é a nossa fonte de energia, a nossa fonte de calor. Sem o Sol, a vida não seria possível na Terra. O Sol é extremamente necessário. Porém, existem dois probleminhas com relação ao Sol, para a Terra. Existem mais, mas assim, eu separei aqui dois probleminhas que foram resolvidos, né? Segundo a teoria do Big Bang, por acaso, foi resolvido. O primeiro problema são os raios solares. O que acontece? Os raios solares, eles incidem na Terra. Você tem o raio UVA e UVB. Isso daí a gente conhece muito por causa de protetor solar, né? Protetor solar para proteger contra os raios solares e tal. Bom, o UVA, ele é muito bom, porque ele passa pela nossa atmosfera e ele mata as bactérias. Ele é um esterilizador natural do planeta. Ele combate muita coisa só pela radiação UVA. Porém, a UVB, ela é extremamente prejudicial. E se ela passasse, ela mataria com a vida. Não teria vida no planeta Terra. Portanto, precisava-se de um protetor solar na nossa Terra. Igual a gente passa o protetor para ir na praia, precisava de um protetor solar que envolvesse o nosso planeta. E esse protetor é a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela permite a passada do UVA, porém ela bloqueia a passagem do UVB. É algo pensado. É o que a gente chama de antevidência. Antevidência é quando você sabe que uma coisa vai dar problema e você já coloca uma solução para o possível ou o provável problema. O nosso planeta Terra ele já possui proteção contra os raios solares, a radiação solar, sendo que ele foi criado ou ele foi gerado espontaneamente pelo acaso. Então, o acaso resolveu colocar um protetor solar no nosso planeta. Não é o que a gente vê uma mente inteligente que pensa num problema e já traz a solução. Outro problema que nós temos aqui também são os ventos solares. O que são os ventos solares? O Sol, ele não emite só
a radiação UVA e UVB? Os ventos solares que atingem não só a Terra, mas todos os planetas que estão no sistema solar, eles são ventos eletromagnéticos de alta energia. Esses ventos, eles seriam destruidores para a Terra. O planeta Terra estaria destruído se não fosse um escudo, uma proteção que envolve a nossa Terra, que é o nosso campo magnético. Como vocês estão vendo na figura aí. O campo magnético é algo que nós não vemos, porém ele existe. Ele é um campo eletromagnético por conta de que você tem uma liga de ferro-níquel sólida girando no interior do nosso planeta e ela está girando lubrificada por uma liga de ferro-níquel líquida. E aí essa movimentação, essa rotação desse metal dentro da Terra, você tem a formação de um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético que nós não vemos, mas se você abrir uma bússola, ela vai estar apontando para o norte, justamente por conta do campo eletromagnético que existe na Terra. Esse campo eletromagnético ele forma um escudo que desvia os ventos solares. Então, o vento solar que incidiria na Terra e inviabilizaria a vida na Terra, ele é desviado e ele passa, então, nos polos da Terra, no polo norte e no polo sul, como vocês estão vendo na figura ali embaixo. E ainda de quebra, você tem um dos efeitos mais extraordinários que o olho humano pode contemplar, que são as auroras boreais. A aurora boreal, que você só consegue contemplar ela nos polos da Terra, é justamente a luz dessa passagem dos ventos solares desviados pelo campo magnético da Terra, né? Então, olha que fantástico. 2 problemas que teríamos por estar próximos do Sol foram, por sorte, né, segundo a teoria do Big Bang, foram solucionados. Bom, o planeta Terra, para vocês terem uma ideia, ele possui aproximadamente 1.200 singularidades que proporcionam a vida no planeta. Eu falei 2 aqui, isso que eu falei para vocês, tem muito mais. Eu falei 2, mas já sabe-se que são mais de 1.200 singularidades. Por exemplo, esse livro do Guilherme Gonzalez e do Jay Richards, que chama The Privileged Planet, ou esse livro ele diz o planeta privilegiado. Aqui ele mostra como que o nosso planeta Terra ele é assim extremamente privilegiado para que haja vida aqui. Os privilégios que você vê aqui você não vai ver em outros planetas, pelo menos até agora nunca se viu em outros planetas, né? Esse livro é muito legal, quem puder ler, eu acredito que já deve até ter ele em português também. Nona evidência e nono mistério, formação da Lua. Aqui também é interessante. Bom, segundo a teoria do Big Bang, como formou a Lua? A Terra estava lá girando, a Terra estava lá paradinha, bonitinha, um corpo celeste formado já pela acreção. De repente, há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos atrás, um corpo do tamanho de Marte se chocou contra a Terra. E olha a figura aí embaixo, ele se choca contra a Terra e ele arranca um pedaço da Terra, e esse pedaço da Terra começa a orbitar ao redor da Terra. Essa é a teoria do Big Bang da formação da Lua. Bom, aí a primeira pergunta que fica é, mas e a acreção? Porque nós não vimos que os planetas se formaram por acreção, mas agora um planeta bate no outro e ele forma uma Lua. Bom, ele bateria e arrancaria um pedaço redondo e que tivesse a força exata para que esse corpo orbitasse em volta da Terra e que de quebra ainda criasse uma inclinação, porque a Lua, ao girar em torno da Terra, ela não só cria o movimento dos oceanos, que é extremamente importante para que a água não fique parada, as marés alta e baixa são referentes ao movimento da Lua, então ele tem o movimento dos oceanos, das águas, e além disso ele inclina o planeta Terra numa angulação de 23 graus, e essa angulação faz com que muitos fatores influenciem para que a vida ocorra na Terra. Então, eles querem que nós acreditemos que tudo isso foi obra do acaso. Simplesmente uma rocha bateu, um planeta bateu, né, porque o tamanho de Marte, bateu na Terra e arrancou uma lasca da Terra redondinha, bonitinha, com o peso certo, do tamanho certo, com a força certa, para que entrasse em órbita e que girasse a Terra na velocidade certa e que inclinasse a Terra na velocidade certa. É como eu digo,
A teoria do Big Bang requer muito mais fé do que se imagina. Por último, nós vamos falar aqui sobre as nebulosas, que é outro mistério para ser explicado pelas teorias do Big Bang. Porque toda a teoria do Big Bang, a teoria do Big Bang, ela defende que o universo ela tem bilhões e bilhões e bilhões de anos. Na verdade, eles acreditam, algo calculado hoje, em torno de 13,5 bilhões de anos tem o universo. Bom, o universo, a temperatura no espaço sideral, ou seja, aquela parte preta que a gente enxerga no céu, quando a gente olha para o universo, aquela parte preta, ele tem uma temperatura de menos 270 graus Celsius. Tá? É extremamente gelado, menos 270 graus Celsius. E aí eu te pergunto, como que um universo de 13,5 bilhões de anos, desculpe, ainda possui gases aquecidos? Como? A própria termodinâmica não permite algo disso. Há uma troca de calor entre os corpos, né? Isso é estudado na escola, não precisa nem ser cientista da NASA para descobrir que há trocas de calores entre os corpos e que se você tem um corpo, seja ele gasoso, sólido, líquido, seja o que for, se você tem um corpo extremamente quente, imerso num meio totalmente frio, você vai ter trocas de calor. Então, se o universo tem 13,5 bilhões de anos, como que você tem gases aquecidos no universo? Não tem como. Fisicamente não tem como. É a mesma coisa que você falar para mim que eu vou deixar um copo de café, uma xícara de café, no Polo Norte. Eu saio da minha casa, eu vou lá fora, coloco lá na neve o meu copo de café e depois de um ano eu volto lá e o meu café vai estar quente. Não tem como. Há trocas de calor e esse café vai esfriar, ele vai perder calor para o meio. Isso daí é básico. Então, as nebulosas são grandes mistérios para se explicar o universo, que, segundo eles, tem 13,5 bilhões de anos, mas ainda possui gases aquecidos. Né? Então, tudo é muito difícil de ser explicado. Nós levantamos aqui 10 evidências, que são evidências simples, que são evidências que todas as pessoas conseguem entender. Não há nada aqui de outro mundo, não há nada que requer um estudo extremamente avançado para você perceber. Lógico, para estudar essas coisas requer, lógico, um estudo extremamente avançado. Mas para perceber, para notar, para você formar a sua opinião a respeito desse assunto, né, a gente não precisa nem de muito. Mas eu deixei aqui algumas referências, como, por exemplo, o próprio livro de Como Tudo Começou, do Dr. Adalto. Ali você tem equações, para quem gosta de equações, você tem fórmulas químicas, fórmulas físicas, matemáticas, tem um monte de coisa para quem gosta, para quem quer se aprofundar mais, para quem quer buscar um conhecimento mais profundo, mais científico, tem muita coisa para se estudar. Mas aqui eu trouxe de uma forma mais leve, mais light, uma forma mais fácil de se compreender. E aí, como na outra aula eu deixei uma pergunta, vou deixar aqui uma pergunta também para vocês. Vocês acham que todos conseguem reconhecer o Criador? Nós estamos falando aqui da teoria da criação versus a teoria da evolução. Pessoas que acreditam que o universo surgiu do acaso, de forças naturais não guiadas, despropositadas, como, por exemplo, a teoria do Big Bang. E nós estamos falando também de um universo todo criado por uma mente inteligente. Agora eu te pergunto, você acha que todos têm capacidade de reconhecer o Criador? Ou você acha que não? Essas pessoas que estão buscando a explicação no acaso, na natureza, essas pessoas elas não têm capacidade de reconhecer o Criador? Olha o que o texto de Romanos diz. O texto de Romanos 1, 20 a 22. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, olha lá, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, ou seja, por todos os povos, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí olha o que ele diz: tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, olha o que eles se tornaram. Veja se não é semelhante ao que nós temos visto nos cientistas de hoje. Antes, eles
se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, se tornam loucos. É o que nós temos visto. Esse versículo, ele resume tudo o que nós falamos aqui. É o que nós temos visto. Hoje, os cientistas que defendem o criacionismo, eles são agredidos, assim, verbalmente falando, são chamados de idiotas, de loucos, de obscurantistas. A palavra da moda é obscurantista. Se você crê no criacionismo, você é um obscurantista. Eles ofendem até os cientistas que trabalham sérios em pesquisas sérias, científicas, seguindo os mesmos métodos científicos, os mesmos princípios que regem a ciência, e eles são assim tratados como pessoas ignorantes, pessoas tolas. E eles estão se inculcando por sábios. Não, nós sabemos, eles não sabem. Só que, na verdade, nós já vimos aqui no versículo 21, porque na parte B, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles não conseguem ver o óbvio. Infelizmente, nós vimos aqui o óbvio. Você não precisa olhar num telescópio e não precisa fazer 8 faculdades e pós-graduações, estudar em institutos renomados. Você não precisa. Aqui o texto está falando. Todos conseguem perceber a criação de Deus, desde o princípio do mundo, até aqueles que não tinham tecnologia nenhuma, aqueles que simplesmente olhavam para as estrelas e admiravam a criação do Senhor, aqueles que olham para a natureza e admiram. Simples, mas aqui nós vemos o retrato da humanidade e dos tempos em que nós temos vivido. Sábios que, na verdade, são loucos. Isso é o que nós temos visto. Bom, queridos, aqui nós encerramos, então, a nossa segunda aula. Se você achou que é tudo muito maravilhoso e muito complexo o que está lá longe, lá fora, você vai ver a próxima aula quando nós formos falar sobre o que está no microscópio. Aquilo que nós enxergamos no mundo microscópico. É fantástico, é extraordinário. É algo assim que nós ficamos sem palavras das maravilhas, da complexidade que existe dentro das nossas células, dentro dos seres vivos. Nós vamos falar sobre a vida, nós vamos falar sobre muitas coisas na próxima aula. Então, eu convido você a participar, a continuar participando do curso. Nós vamos ter mais 2 aulas. A próxima aula nós vamos falar sobre a vida, vamos mostrar sobre a criação da vida, a complexidade da vida, e vamos trazer também evidências que apontam para o criacionismo na vida, assim como apontou nessa aula no universo. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.